Então, o Foucault às vezes brinca com a palavra sujeito. Sujeito no Foucault não é o indivíduo e não é o cidadão, é o sujeitado. Aliás, eu falo isso numa introdução do livro para poder explicar porque que lá dentro depois eu uso a palavra sujeito no sentido pejorativo. Porque para o Foucault, o sujeito é o sujeitado. Ele não é o indivíduo livre que pode escolher amplamente sobre as suas escolhas, etc. Então o sujeito a gente não percebe, mas a origem da palavra sujeito é a mesma. Sujeito, sujeitado. Quer dizer, eu tenho uma entrevista que ele faz, eu não sei mais onde está, pessoal, porque eu li tanta coisa que eu já nem lembro mais onde estão as coisas dele. Mas eu sei que tem uma parte que ele brinca com isso, e a pessoa que estava dialogando com ele, acho que era uma entrevista, a pessoa não conseguia entender que eu estava brincando. Né? Que ele brincava com essa questão do sujeito sujeitado. Nós temos a ideia contrária, que o sujeito é o cara pleno de direitos, não é verdade? E o Foucault inverte e diz, não, o sujeito é o que não tem direito nenhum, porque ele já perdeu esse direito no dia em que ele já não conseguiu ser ele mesmo. E por que ele não consegue? Porque todas as instituições reproduzem essas, agora vou usar uma outra expressão, essas máquinas de poder que controlam, e aqui tem que jogar o Freud no meio, que controla os nossos desejos. Tem uma coisa muito legal no Foucault, que nem todos os autores vão concordar comigo, e os meus professores da PUC, inclusive o meu orientador, que me perdoe, mas a questão é assim, o Foucault, como é que eu vou explicar isso para vocês? O Foucault é o indivíduo que ele cria uma ética muito pessoal. Então o pessoal só enxergou Foucault pelo lado anarquista. E então eles chamam o Foucault dos últimos dias, sabe? Esse tipo de coisa, o Foucault dos últimos dias, porque é o Foucault que está escrevendo sobre a história da sexualidade, que foi a última obra dele. Inclusive essa obra ficou inacabada. Mas o pessoal vê no Foucault só a parte também, retira do autor um pedaço e faz daquele pedaço a ideia geral do autor. Então o que eu ia dizer é o seguinte, um anarquista, ele, por favor, entendam, para quem eu estou ouvindo aqui, sei tal, né? Mas vamos entender um pouco melhor. Anarquista não é o cara que é arruaceiro, que é contra a ordem e a convivência. Não é isso. Né? Anarquistas é apenas aquele que não aceita obediência a um poder que retire dele a possibilidade de fazer a escolha livre que ele quer fazer. Palavras do Proudhon. Todo aquele que sobre mim exercer qualquer autoridade, eu o considero um déspota e um tirano. Isso é anarquismo. Ele não está dizendo que é uma arruaça, que é uma desordem. Né? O pessoal gosta do Foucault, dessa parte do eu. Mas tem uma coisa que o pessoal esquece no Foucault. O Foucault adora aproximações. O que é que eu quero dizer com isso? Ele quer conversar com todo mundo. Por isso que ele nunca se recusou. Nem quando eu já estava muito doente, ele nunca se recusou a fazer seminário, a fazer palestra, a discutir, a dar entrevistas. Né? E não parou de trabalhar até o último dia ele morreu. Né? Ele editou 3 livros já com AIDS. Desculpa, ele editou 2 livros já com AIDS. O primeiro volume da História da Sexualidade, se eu não estiver errado, eu não sabia ainda que estava com AIDS. Que são 3 volumes, a História da Sexualidade, certo? Se vocês não conhecem essa é uma obra final que acho que tem um grande resumo de toda a obra do Foucault. Óbvio, você só vai perceber que ali está o resumo de toda a obra do Foucault se você conhecer a obra do Foucault para trás. Quem não leu para trás, pega aquilo ali e acha que aquilo ali é o Foucault. Entendeu o que eu estou dizendo? E na verdade não é. Ali, obviamente, o Foucault está fugindo, está frisando a questão da personalidade, do eu, que ele chama de cuidado de si. O cuidado de si é você tomar conta da sua vida e as rédeas da sua vida. Aonde ele vai buscar essa ideia? Vocês aqui, a maioria aqui já sabe onde ele foi buscar essa ideia, porque eu falo o tempo todo. Nós já vimos isso na filosofia. Ele vai buscar ali no período greco-romano, do século III a.C. até o século II depois de Cristo. Porque a filosofia naquele tempo é uma filosofia voltada para a educação, não para a obrigação.
O filósofo, o guia, indica, diz o certo, diz o errado, mas não diz para você fazer ou não fazer. A escolha, em última análise, é sempre sua. Pode ler Aristóteles, pode ler Epicuro, pode ler Cícero. Ainda hoje de manhã nós lemos lá um pouco do Cícero e do Epicuro. E você vê, claramente nas palavras deles, eu estou dando o caminho. Estou dizendo, olha, tenha cuidado aqui, tenha cuidado ali, tenha cuidado acolá. Mas quem faz a escolha é a pessoa. Então, essa responsabilidade é que Foucault chama de cuidar de si. Então, eu preciso cuidar de mim ao fazer as minhas escolhas, porque a responsabilidade é minha da escolha. Agora, para eu poder escolher, eu tenho que ter no mínimo duas coisas: informação e liberdade. E é exatamente aí que o Foucault está pegando a sociedade moderna. Porque ele está dizendo, na sociedade em que nós vivemos, primeiro, nem sei se informação nós temos. Quer dizer, né? Eu sempre brinco, né? Semestre passado eu pedi, vamos fazer uma pesquisa e tal. Uma boa, pessoal, vamos fazer uma pesquisa sobre o conceito lá do Aristóteles. O pessoal abriu lá no Google e copiou literalmente o que apareceu no Google. Né? E eu, obviamente, falei para a pessoa, mas isso aqui não é pesquisa. Né? E a pessoa falou, mas o senhor falou para pesquisar, eu entrei no Google e eu pesquisei. Falei, então se eu tivesse dito que era Ctrl+C, que eu podia digitar, você teria feito Ctrl+C, Ctrl+V. Você só fez à mão porque eu pedi que fosse à mão. Mas a pessoa acha que isto é pesquisa. Por quê? Porque a informação está pronta. As gerações anteriores tiveram que juntar conhecimento para produzir informação. A geração atual pega a informação pronta. E ele acha que pesquisa é pegar a informação pronta. Eu não tenho nada contra essa simplicidade e a tecnologia moderna. Até seria bobo se eu fosse contra ela. Eu também tenho celular, certo? Também tenho notebook, também uso computador, uso internet. A questão não é essa. É que quando você pega a informação pronta, não é você. É o outro que está dizendo para você o que é. E você está assimilando aquilo como verdade e não está cuidando de ti mesmo, porque isso não é cuidar de você. Se você pega apenas a informação pronta, tenha sempre por trás a ideia de que a microfísica do poder está em todos os lugares. Então, se você pega alguma coisa pronta, não reflete, você não é você. A filosofia antiga, não, era isso que ela tinha de bom. Ela não dava a obrigatoriedade da informação pronta, é isso que eu quero dizer. Ela apenas indicava o caminho, você escolhia e você fazia. Assim, as pessoas iam para o bem, iam para o mal, escolhiam um lado, escolhiam outro lado, não importa. Quem leu Cartameneceu lá do Epicuro, desculpa eu estar repetindo, mas eu acho belíssimo aquele texto, por ser pequeno, direto, objetivo. Aliás, a gente escreve um monte de coisa e tal, e dá uma enrolada danada para falar coisa que é muito simples, né? É próprio do nosso mundo atual, né? Como você precisa dar uma disfarçada daquilo que você já pegou, que é dos outros e não é seu, aí você viaja na maionese para parecer que é teu. E aí fica aparecendo um monte de coisa que você não consegue relacionar nada com nada, porque, obviamente, né, o cara não reflete sobre coisa nenhuma, porque nem sequer consegue entender. Não é culpa do indivíduo, por favor, entenda. Não é culpa do aluno, não é culpa do indivíduo. É culpa do quê? É isso que o Foucault está perguntando. Né? De certa forma, ele nos obriga, então, a dizer a culpa é nossa. Quem não entendeu isso, eu não posso culpar. Mas quem entendeu isso, a culpa é sua. Porque você está se deixando levar por todo um sistema. Pegue agora o mundo atual que nós vivemos. Mediático, televisivo, tecnológico, mecânico, rastreador. Dá para entender? E nós continuamos adorando essas coisas. Tem câmera para tudo quanto é lugar. Tem chip no carro, né? Vai ter, eu costumo brincar, já, nós vamos passar no pedágio, a patrulha vai te parar 10 metros depois com a máquina, não vou falar a marca aqui de propósito, mas vai pegar a máquina do cartão de crédito e você paga a tua dívida que você tem da multa na hora, senão você não anda com o carro. É isso que vai acontecer, porque com o chip no carro o cara tira todas as informações onde ele estiver. Aí nós que somos do direito dizemos o quê? Segurança jurídica. Eu honestamente não consigo me sentir juridicamente nem não juridicamente seguro num mundo desse. Talvez eu seja de outra geração, sou da geração de
cabelo comprido, sapato plataforma, calça boca de cinco, o pessoal acha que é moderninho, mas tem, né? Tem mais de 40 anos esse negócio. Eu nasci num outro mundo, vivi guerras, vivi durante guerras e também experimentei guerras que não gostaria de ter experimentado, mas de qualquer forma, eu não sei algumas pessoas estão achando segurança jurídica nisso. Enquanto isso, o Estado vai tomando conta, né? E o pior não é o Estado, porque se é o Estado eu ainda reconheço e posso ainda brigar. E quando não é o Estado? Quando é o manicômio? Quando é a prisão? E a caserna do militar? Eu falo caserna, né? E a igreja? Lá dentro do convento? Essas são todas instituições, vamos parar por aqui, vocês podem pensar todas que falam. Casa de correção da criança. Aí fica aqui nesse país querendo diminuir, desculpe, eu estou sendo absolutamente honesto, quem me conhece sabe que eu defendo essas coisas mesmo. E se não defender, não posso ser filósofo nem sociólogo. Diminuir a maioridade criminal. Tudo bem. Vocês acham que eu sou bobo? Que eu não acho que hoje um cara com 16 anos tem plena consciência que está cometendo um crime? Eu sei. Até sou capaz de acreditar nisso. O problema não é esse. É que daqui a pouco vai ser 14, vai ser 12, vai ser 10. Tudo em nome da segurança jurídica. Na verdade, daqui a pouco você vai nascer e vai ir para a prisão. Você vai ter bebê em prisão. Eu vou estar morto. Mas vai ter gente que não vai enxergar esse negócio. De todas as leis que nós fizemos, só falta uma. Aquela que diz qual é a pena para bater na mãe. Porque todas as outras nós já fizemos. A do racismo, a discriminação da pessoa com menos condição, né? Está na porta dos elevadores da gente. Né? O que é que nós fizemos mais dessas aí? Aliás, tem coisas engraçadas, pessoal. Às vezes a lei é mais moderna que as nossas próprias consciências. Esse é um bom exemplo para a gente pensar. Sabe que às vezes o próprio Estado, o legislador, acaba fazendo, não sei como, mas ele acaba fazendo alguma lei que é mais avançada que a nossa própria consciência. Aí então eu pergunto, de onde veio a tua consciência de que toda pessoa que estiver na beira da calçada lá, esperando para ter relação sexual, é prostituta? Não está escrito isso no nosso código? De onde saiu isso? Porque tem relações de poder que nós não enxergamos. Porque nós somos manipulados para pensarmos numa determinada forma. Até, às vezes, é tão paradoxal que mesmo quando a lei quer ir um pouco à frente, nós, e aí eu resgato novamente, vocês entendem o cuidado de si? Você tem que ter cuidado contigo, porque senão você se deixa levar por esses dogmas e você consegue ser mais preconceituoso do que a própria lei e do que o próprio Estado. E é por isso que ele combatia o Estado como não sendo o único poder com P maiúsculo. Ele diz o seguinte: eu já sei, isso todo mundo já sabe, já viu. Mas o problema é que as pessoas não estão vendo que é muito mais além disso, e que cada escolha e cada decisão sua determina também como é que a vida social será dada. Então os preconceitos muitas vezes não são por causa do poder do Estado, são porque nós mesmos fazemos parte de determinadas relações e aprendemos isso e projetamos isso dentro de nós, e nós não conseguimos fugir mais desse negócio. Aí vem a lei de cima para baixo tentando mudar. Não vai mudar isso com caneta. Tem coisas que a lei não vai mudar com caneta. A lei é a decorrência da nossa maneira de vermos e de nos relacionarmos através do poder. Eu não sei se eu consegui deixar claro o conceito do cuidado de si. Certo? Cuidado de si. O Foucault diz o seguinte, se você... Já estourei o tempo, né? Pode. 5 minutos. O Foucault diz o seguinte, se nós... Eu vou fazer uma homenagem à minha mãe. Se nós cuidássemos mais das nossas vidas, da vida do outro, nós não teríamos tantos problemas e não precisaríamos de tanto Estado, de tanta lei, de tanto... O problema é que a gente fica cuidando o tempo todo dos outros e nós nos tornamos aqueles que denunciamos o nosso semelhante, que é a base de qualquer tirania. Qualquer sistema de terror, ele se sustenta quando você denuncia o teu semelhante.
E se tivermos dentro de uma tirania mesmo, aí não importa se é falso ou não é falso o que você está dizendo do outro. O outro vai ser morto, provavelmente. Criamos e chamamos de democracia, mas não cuidamos da nossa ética, ao ponto de evitar que a gente massacre o nosso próprio semelhante. Aí, quando acontece, a gente joga isso para um bode expiatório chamado Estado de Direito. Então, de certa forma, se o Estado de Direito, deixa eu falar melhor, se o direito, enquanto organismo estatal, realmente tem um poder, né, a meu ver, falando Foucault, exacerbado, por outro lado, ele se alimenta da nossa falta de perceber que nós convivemos e que isso é político e que isso emana poder e que nós temos que ter muito cuidado quando estamos uns com os outros e estamos reproduzindo esses relacionamentos. E é isso que ele chama de cuidado de si. Diferente daquela consciência de si, que vai confundir depois com o Sartre, mas não é isso que eu quero dizer. Porque ele diz o seguinte: a Igreja Católica, na Idade Média, criou no ser humano a ideia de que nós deveríamos nos conhecer profundamente. Então a gente imagina que essa coisa de ir ao cerne da verdade das coisas, que é uma coisa moderna, provocada a partir do Leonardo da Vinci do Renascimento, por exemplo. Mas não é. A Igreja Católica, o Foucault chama isso de pastoreio. O pastor é o padre, é a igreja. Ele pastoreia o seu rebanho. E ele obriga o rebanho a entender-se profundamente. Para quê? Para se libertar do rebanho? Não. É para chegar à conclusão de que você é um coitado que não vale nada. Então, só tem salvação do paraíso se você ficar debaixo da igreja. Veja como ele inverte as coisas, né? A consciência de si é para te levar a acreditar que você não é você. E aí ele vai lá nos gregos antigos e resgata a ideia de cuidado de si. O cuidado de si é diferente. Ele é para você assumir com responsabilidade os teus próprios atos. Pensem sobre o direito, futuros operadores do direito, por favor. Pensem que são vocês que vão fazer o direito acontecer. Por mais que o Estado queira fazer leis, por mais que a gente tenha que as obedecer, e aqui ninguém está pregoando nada contra a lei, né? Não estou fazendo um discurso anárquico, né? Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte: até acho que a sociedade moderna dificilmente vai conseguir viver sem Estado e sem lei. E posso até dizer assim, infelizmente, mas o fato é que não tem como fugir muito mais disso, como o Rousseau dizia, certo? Eu não sei se eu vou conseguir resolver, vou explicar, mas eu acho que não tem mais como voltar para aquele momento em que o homem já foi comunitário. Mas eu vou tentar explicar por que perdemos a liberdade, né? É essa mais ou menos a coisa do Rousseau. Mas nós, como operadores do direito, pessoal aqui do direito, etc., pensem sempre nesse cuidado que nós temos que ter para não massacrarmos o nosso semelhante. E precisamos ter muito cuidado, porque a gente, até no Brasil, nós não temos sistema penitenciário, né, pessoal? Nós temos depósito de lixo de gente. Desculpe, mas é isso. Então, ainda que eu quisesse, de alguma forma, defender o aprisionamento, veja, eu estou dizendo que as pessoas vão ter que ser julgadas e punidas, né? Aliás, isso foi falado logo no início aqui. Não é isso, mas é ter uma sensibilidade de perceber que o mundo é um pouco mais complexo e que por todo lado estão sempre nos envolvendo em verdades que eu não sei se são as verdades que nós precisamos para sermos nós mesmos. O indivíduo que tem a coragem de ficar sozinho, porque tem uma responsabilidade ética, faz o mundo mudar. Sempre foi assim. Olhe para a história da humanidade. Você vai ver que aqueles que mudaram para sempre a humanidade, no primeiro momento, estiveram sozinhos, isolados. Porque para o ser humano, vocês sabem que eu sempre falo, é mais fácil nós fazermos a coisa errada e perdermos a nossa própria soberania em grupo, do que querer resgatar a verdade e a ética e a teu próprio maneira de ser, que tem que ser preservado, com medo de ficar sozinho. Então a humanidade comete atrocidades atrás de atrocidades porque todo mundo vai atrás do rebanho. Falta coragem, do cuidado de si. E finalmente eu queria só lembrar a vocês que quem cuida de si, não cuida dos outros. Portanto, não tiraniza ninguém.
Aquele que cuida de si é, em essência, uma ética libertadora, porque ele escapa do sistema e, ao mesmo tempo, não leva ninguém de volta para dentro daquele sistema. Então, eu sempre faço uma comparação. O Stephen Hawking ficou, sabe, aquele físico da cadeira de rodas? Naquele livro, Uma Casca de Nós, o mundo numa Casca de Nós, isso. Ele diz o seguinte, que o universo está em expansão. E nós sabemos que o universo continua se expandindo, eles chamam isso de inflação. Então, ninguém consegue entender por que o universo continua se expandindo. Então, a tese do Hawking é o seguinte, os buracos negros que existem no espaço puxam tudo para eles. Então, na verdade, nós já deveríamos ter resfriado desde o Big Bang e já deveríamos estar recolhendo de volta e juntar toda a massa que existe no universo. Mas o fato é que a gente continua se expandindo. Então, qual é a tese do Hawking? É que do buraco negro escapa energia. O que é uma loucura. Porque o buraco negro, em princípio, não escapa nada. Foi isso que nós aprendemos. Mas ele provou que escapa alguma coisa do buraco negro. E é por isso que o universo continua se expandindo. Se vocês entenderam a parábola, cuidado de si, cada um escapa do buraco negro. Porque até do buraco negro a energia foge. Nós também podemos fugir do movimento que nos leva para dentro da centrifugadora. É isso. Muito obrigado. Mas eu queria pergunta, não vamos escapando assim, sabe? Eu quero primeiro agradecer, professor, por essa oportunidade de estar nos presenteando com essa palestra. E dizer que é muito importante a gente estar vendo professores como hoje aqui, estimulando a vocês saírem da zona de conforto, né? E do senso comum. Né? É muito difícil a gente fazer a diferença, ser o diferente, né? E cuidando de si. Né? Porque eu também acho que o cuidar de si também é uma maneira de cuidar do outro. Né? Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, como é que a gente vai ser uma pessoa boa para o nosso semelhante? Então, eu vou passar, eu tenho um poeta aqui de plantão, que costuma vir nas palestras, e costuma sempre escrever alguma coisa. Eu vou começar passando a palavra para o Genivaldo, tá certo? Boa noite. Eu me chamo Genivaldo, né? Como o senhor, que nem tanto assim, né, que é o meu caso, eu gosto da filosofia e escrevi um pouco aqui. A filosofia discute o direito no âmbito da arte, de ensinar no panteão grego aquilo que formou em cada um de nós a ideia ocidental de que o direito discute o completo comprometimento de que os seres têm normas e regras. O direito dá a cada um aquilo que lhe é devido, mas no mundo moderno, muita gente não tem acesso ao direito, aí envolve o preconceito de uns poucos ter acesso às leis e a maioria fica de fora. O direito é, sem dúvida, via de regra que conduz entre normal e fora da norma. Aí estabelece o sentimento do bem comum e passividade diante da regra de conduta. Mede-se um homem pela sua conduta de vida perante o estabelecimento do social e do antissocial, para dizer-nos que a sociedade morre e renasce. Obrigado, boa noite. Obrigada, Genivaldo. Sempre ele está participando aqui, eu acho importante a participação deles e queria começar aqui por esse lado, perguntando onde é que veio, se já é aluna e se tem algum comentário. Tenho sim, é um prazer imenso estar aqui. Hoje eu pedi, inclusive, folga do serviço para poder vir aqui. A satisfação de ter o senhor como professor é magnífico. As informações fantásticas, suas aulas são simplesmente maravilhosas. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, professor. Qual é a semana? Zuleide. Qual é a faculdade? É o MC. Obrigada, Zuleide. Vocês querem dar um depoimento aqui Só também? queria falar, Carmela. Então, pode? Para ela.
E pro Genivaldo? Prazer é meu também. Você sabe que durante muitos anos eu fui executivo e eu só me dedico plenamente à docência faz 8, 9 anos. E na verdade aquilo que alimenta o meu sonho de ser professor são alunos como você. E esses que estão aqui, eu sei que eles são diferentes e são especiais. Quem é diferente é você. Eu sempre falo e nunca me esqueço. O último trabalho que eu fiz na faculdade, eu fiz um texto à mão enorme para um professor muito querido, e eu dava uma dedicatória para ele, e ele me respondeu. Ele não dava nota nos nossos trabalhos, ele simplesmente fazia as observações e você ficava esperando a nota que saísse. Ele não punha a nota no trabalho. Então, obviamente, você morria do coração até o dia da publicação. Mas ele, naquele trabalho, escreveu uma coisa que eu nunca esqueci, que eu sempre passo para os meus alunos. O mestre apenas indica o caminho. Quem faz acontecer é o discípulo. Vocês é que fazem a diferença para mim. Tenho certeza disso. Mas eu ainda vou guardar com um carinho muito grande. Nunca vou esquecer o Platão de encarnar corpo e alma. Nós também somos alunos da UMC, já tivemos aula com o professor Sacadura. E a gente veio prestigiar e agradecer toda a contribuição na área do direito, que é muito importante essa aproximação mais humana até hoje, e para as próximas gerações e para essa pós-modernidade que agora nós estamos vivendo. É muito importante a filosofia, a sociologia, e tudo está integrando com a área do direito para humanizar. E a gente veio aqui agradecer e prestar nossa homenagem. Qual é teu nome? Eneida. Alguém quer fazer uma pergunta ou deixar um depoimento? Vai ficar registrado? Pode pegar aqui o microfone, que vai até aqui. Já vamos treinar a oralidade. Esse é o momento da oralidade. Faz bem, viu? Para todo mundo. Boa noite, professor. E uma pergunta específica da microfísica do poder. Pelo que eu entendi, o Foucault ele tem uma visão bem negativista das relações de poder, né? E tendo-se as relações que a gente tem, seja ela de Estado para um cidadão e de cidadão para cidadão, de forma geral a sociedade já está entrando em colapso. Se não existisse essa relação de poder, o colapso já não teria chegado bem antes? Pergunta é essa. Como é que é o seu nome? Desculpa. Washington. Qual é a faculdade? O MC. Então, eu não sei se eu entendi bem a tua questão. Vamos ver se eu entendi. Se eu não entendi, você coloca de novo para mim. Você está fazendo uma afirmativa. Você está dizendo que nós estamos entrando em colapso. Essa é uma questão. Aí você me pergunta se isso é por causa das relações de poder, da microfísica de poder, ou a microfísica do poder ameniza isso? É isso que eu não entendi direito hoje. Pode falar daí mesmo. Na verdade, ele tem, pelo que eu entendi, ele tem uma visão bem crítica dessas relações de poder. Isso, está certo. Tem-se um poder hoje em dia, essa relação de hierarquia. Certo. Dentro dessa nossa dinâmica de hierarquização de poder, certo, a gente caminha para o colapso. Certo. A pergunta é a seguinte: se não existisse essa relação de poder, esse colapso não teria acontecido no passado. Isso não é uma maneira de frear o próprio colapso das relações de poder. Pois é, então era isso que eu queria entender. Você está colocando nessa tua colocação, então, que as relações de poder friaram já o colapso por existir essa hierarquia. Nós temos, creio. Então, veja, não é Foucault. Né? É exatamente o contrário. Nós estamos em colapso exatamente porque nessas relações de poder nós abandonamos o cuidado de si. A ética tua como indivíduo, resgatar a tua possibilidade, das tuas potencialidades plenas do teu espírito, das tuas necessidades, e isso é que não tem sido respeitado. Aqui eu abreviei a exposição. O Deleuze, que vai ser um discípulo dele, ele criou esse termo chamado máquina de guerra. Nós, o poder, tanto P maiúsculo como as relações nas microfísicas, na microfísica do poder, são máquinas de guerra, nas palavras do Deleuze.
O que isso significa? Elas são criadas para controlar o nosso potencial produtivo. Então, aqui no livro, eu viajei talvez um pouco, mas eu chamo isso de logística moderna. Existem dois tipos de sociedade que o Foucault basicamente se refere: a sociedade de disciplina e a sociedade de controle. A sociedade de disciplina, né, até o século XIX, e a sociedade de controle de lá para cá. A diferença é que na sociedade de disciplina você não tem ainda as tecnologias avançadas de informática e telecomunicações, como aquele exemplo que eu dei do chip, etc. Tá? Mas seja nas sociedades de disciplina antes do século XIX, seja a sociedade do século XX, né, as relações de poder não estão nunca para libertar o indivíduo para poder trabalhar o seu potencial espiritual e o seu desejo único como ser único. Elas estão sempre no sentido de aproveitar essa energia. Por isso que eu falei que tem aproximações, e uma das aproximações para mim é com Freud. O Freud é que inventou essa coisa do id, do ego, do superego, não é verdade? Então, é que aquele superego do Freud, que é a cultura, é no Foucault e no Deleuze, mecanismos e estratégias para capturar a tua energia enquanto indivíduo e canalizar isso para uma logística de produção e consumo. Então essa hierarquia que você colocou como exemplo, ela já é parte da própria objetivação do ser humano. Objetivar é transformar a gente em coisa. Coisa no sentido de que nós somos um número produtivo, um número de consumo. Ou então, pior ainda, como o Foucault fala, nós somos um número estatístico para criar política de saúde pública, política de educacional, política de transporte. Aí fica estranho, né? Porque fica parecendo que o Estado tem essa função. O Estado tem essa função, só que em nome dessa função, ele retira de nós individualmente a tua energia individual e te vende o bem-estar dessas coisas. E isso imaginando que ele consegue fazer isso adequadamente. Não é o caso do Brasil, obviamente. Mas imaginando países mesmo de primeiro mundo, as pessoas estão mais lobotomizadas, dá para entender o que quer dizer? Do que sempre foram. Aliás, isso não é uma tese nova, está no Alex Tocqueville, lá na Democracia na América. Quanto mais a democracia e o bem-estar forem dados às pessoas, menos elas vão se interessar por política. E o sistema é de tal forma criado que nós não percebemos, nós trocamos as nossas individualidades por esse bem-estar que nos oferece. Só que nos vigia o tempo todo. Você está, além de você perder o que você realmente é, você está sendo o tempo todo vigiado. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu? Pode falar. Pode falar no microfone. Pode fazer mais uma pergunta? Pode. Boa noite, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a palestra, né? O professor está passando mais um pouco de conhecimento para a gente. E eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Eu não sei se encaixa Foucault. Porque parece que toda a falta de ética, assim, do nosso comportamento é reflexo dos valores da sociedade, né? E parece que as coisas, pelo menos na nossa sociedade, eu falo aqui no Brasil, né? Parece que as coisas começam do meio para o final e se esquecem as raízes, como a professora Regina Vera, nas nossas palestras da Semana Jurídica, citou, que a gente passa por um momento de uma sociedade líquida, não é uma sociedade sólida e por isso não tem raízes. Então eu gostaria de saber se Foucault mostra, ou tem como mostrar de uma forma prática mesmo, né, mais moderna para a gente, de como inserir ou por onde começar a inserção dessa ética, né, não sei se por políticas de base, educação de base, não sempre parece que do meio ou só dentro da vida acadêmica, mas que realmente atingisse a todos, né, de uma forma mais efetiva. É isso, muito obrigado. Obrigado eu pela pergunta e por você ter vindo também. Aliás, obrigado a todos que vieram, já agradeci, né? Mas eu não fico assim. Isso é coisa do mundo líquido e não só, isso é coisa do Zygmunt Bauman, né? O livro está ali fora, inclusive, né? Mas o Bauman é um sociólogo e escreve livro atrás de livro, que eu não sei como é que ele consegue, né? Mas é fantástico. Mas o que eu queria te dizer é que você acabou me dando a oportunidade para falar o que eu não disse até agora. Que é assim, ó, lembra das aproximações? Então, esse cuidado de si,
E você colocou isso meio em termos de instituições, né? Então, como fazer isso dentro da escola, como fazer isso na igreja que a gente frequenta, como fazer isso dentro da própria família, né? Porque a família também é uma instituição e sempre foi uma grande instituição fortíssima para a educação, e hoje também ela está meio, né? Se transformou completamente. Mas eu sem querer me adiantar muito, eu vou aproveitar a tua pergunta só para dizer o seguinte: no Foucault não é instituições. É dentro delas, mas não é através delas. Não é políticas públicas. Muito pelo contrário. Eu acabei de responder para o Washington. A gente não percebe a política pública. Ela, obviamente, ninguém aqui está... O Foucault não vai dizer, não, que o Estado não tem a obrigação de fazer política pública. Tem. Mas quando o Estado faz política pública e retira de nós a criticidade, de o criticar inclusive, e de percebermos o quanto as nossas energias estão sendo canalizadas apenas para a produção e consumo, o que na verdade você está se transformando é um escravo e uma máquina dessa política pública. Eu sei que o Foucault é diferente, pessoal. Eu sei que nós precisamos